começando mais um Papo 20, o programa que acontece no espaço repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Aproveito o ensejo para já pedir a você para curtir e compartilhar este episódio com quem você ama e gosta. Lembre-se que você é o nosso maior e principal parceiro. Hoje, nós vamos receber a Paula Neto, que é enfermeira e tem uma trajetória muito bonita voltada para a parte de amamentação, auxílio de mulheres com endometriose, auxílio de mulheres que estão tentando engravidar. E vamos ter um papo bem bacana. Vou dar uma passadinha pelo seu currículo. Seja bem-vinda, doutora, por gentileza. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência e, se possível, auxiliar e deixar alguma mensagem que ajude. Tenho certeza que vai ajudar bastante, até porque a amamentação, na minha opinião, homem bobo que sou, existe um desconhecimento muito grande, principalmente dessa parte de amamentação e outros temas também que são sensíveis, e acho que a sua presença aqui vai engrandecer muito o podcast, pode ter certeza disso. Vamos tomar. Vamos dar uma passadinha rapidinho sobre o seu currículo e vamos iniciar nossa conversa. Bom, se você quiser acessar o arroba da doutora é paulay.neto, paulay.neto, a letra Y, obviamente, lá no Instagram. Bom, a doutora Paula é formada em enfermagem pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Em 2010, fez residência em síndromes e anomalias crâniofaciais pela USP de Bauru. É acupunturista, levando o método WM de medicina tradicional chinesa, tem expertise na condução de pacientes com endometriose em diferentes graus no Serviço de Saúde de Medicina da Mulher em São Paulo, consultor em aleitamento materno e primeiros cuidados com o recém-nascido, e tem extensa atuação no auxílio na humanização da experiência para tentantes em fertilização in vitro. É bom ou quer mais? Muito bom. Seja bem-vinda, doutora. Espero que você goste da experiência de estar aqui no nosso podcast. Tenho certeza que você vai engrandecer muito. E já é um costume nosso, na introdução de cada conversa, que a gente peça os convidados para falarem um pouquinho sobre a sua história. Então, conte para a gente como começou essa decisão por fazer enfermagem, enveredar para a parte de aleitamento, por favor. Bom, eu não sou daqui de São José, né? Eu sou do interior de São Paulo, mais próximo de Bauru. É uma cidadezinha que chama Santa Cruz do Rio Pardo. Tem 45 mil habitantes. É bem pequenininha. Eu fui a primeira da minha família a sair, né, da cidade, da casa dos pais e morar fora aos 18 anos e fazer uma faculdade, uma sonhada faculdade pública. E na enfermagem, eu sempre me identifiquei bastante com a área da saúde da mulher. Então, sempre foi uma área que eu sempre gostei muito, sempre foi uma paixão. E o aleitamento materno foi aflorado desde muito cedo durante a faculdade, né? Talvez eu seja uma mulher bem tradicional, daquelas que brincam de boneca, sonham em ser mãe, e isso é uma realidade. Então, acho que na faculdade ter essa parte técnica e teórica mais de perto e ver a importância do aleitamento materno para a saúde mesmo. E eu acho mais ainda, além disso, a importância do aleitamento materno na formação de seres humanos que a gente vai deixar para o mundo. Porque o aleitamento materno, para mim, é muito mais do que nutrir fisicamente, né? De ser um alimento para a criança. Mas esse contato com a mãe, esse contato pele a pele, essa criação de vínculo, o próprio tempo do aleitar, né? Que é muito maior do que quando a gente oferece o leite por outras formas. Esse contato já tem hoje milhares de estudos falando até no impacto cognitivo, de desenvolvimento mesmo da criança. Então, eu acredito que todo esse contexto, né, desse modo, né, desse aleitamento materno, desse contato pele a pele, dessa alimentação, desse cuidado, vai construir seres humanos melhores, mais seguros, mais firmes, mais saudáveis, porque já estão também
É indiscutível que o leite materno é o padrão ouro, o alimento ouro para a criança, que tem todas as coisas que a criança precisa. Mas eu acho que é uma sementinha para a gente construir lá no futuro um mundo melhor, com pessoas melhores. Muito legal. De modo geral. Muito bacana. E foi isso. Eu sempre, aí, a partir disso da faculdade, que eu sempre tive esse contato. Depois, na experiência de trabalho, eu sempre trabalhei em maternidades. Então, desde UTI neonatal, pré-parto, pós-parto, alojamento conjunto, berçário. Aí acabei caindo em São Paulo, numa loucura, quando eu saí da rede hospitalar e fui para a clínica, também na saúde da mulher, mas aí voltado um pouco mais para as mulheres muito tentantes, que nessa tentativa de engravidar se descobriam inférteis e uma grande maioria por uma das principais causas, que é a endometriose, que é uma patologia, né, da saúde da mulher, onde ela causa muita dor, é um dos principais sintomas, em meio a outros, e que tem um diagnóstico bem demorado de ser feito pela literatura. Eles falam, em média, às vezes, para a mulher ter um diagnóstico fechado de endometriose, ela passa por vários anos indo ao ginecologista ou outros profissionais que não descobrem a causa, e ela vai ter diagnóstico 10 anos depois de muito sofrimento, assim. Então, e é uma das principais causas de infertilidade hoje, essa parte da endometriose. Então, eu pude acompanhar essas mulheres, e aí era uma parte mais técnica, né, mais cirúrgica. E agora, recentemente, aqui em São José dos Campos, nesses últimos 2 anos, eu trabalho junto a uma clínica de fertilidade, de assistência à reprodução, né? Então, a gente trabalha com técnicas, desde as mais simples às mais complexas, para assistir esses casais que querem ter filhos e têm alguma alteração. Muito legal. Dessa parte, e aí a gente fala, as minhas perguntas talvez possam parecer obviedades, mas eu acho que sana a dúvida de uma parte considerável da população. Quando a gente pensa em reprodução assistida, né, a primeira coisa que vem na mente é alguém que vai fazer a inseminação artificial, pega o óvulo, vai lá e injeta o espermatozoide lá dentro e é isso. Mas existem técnicas diferentes dessa? Existem técnicas diferentes. A gente, a grosso modo, assim, fala em técnicas de baixa complexidade e de alta complexidade. As de baixa complexidade, elas são mais acompanhar talvez um ciclo natural da mulher, fazer alguma suplementação vitamínica, tanto da mulher quanto do homem, e buscar o período fértil, ou seja, aquelas datas mais específicas do ciclo, junto com auxílio de exames, seja de sangue e de imagem, para procurar um melhor período para que aquele casal tenha uma relação sexual, na tentativa de que ela esteja ovulando e esse espermatozoide consiga encontrar este óvulo. A gente acha que engravidar é muito fácil, né? A gente brinca até lá na clínica que a gente passa, que, né, as mulheres passam uma vida inteira tentando evitar uma gestação e quando elas querem, não acontece, né? Mas a verdade é que uma gestação de sucesso, nós somos já muito guerreiros aqui, porque engravidar, a taxa de sucesso numa relação sexual, né, habitual, natural, é em torno de 11%. Então, essa taxa ela é muito baixa. A gente acha que se engravida muito fácil, mas, na verdade, não é tão fácil assim. A taxa de sucesso é em torno de 11%. Enquanto que, em contrapartida, quando se faz uma fertilização in vitro com uma avaliação genética, né, do embrião que a gente fala, essa taxa aumenta em torno de 70% de sucesso. Então, para ver o tanto que engravidar não é tão fácil assim. Somos privilegiados de estar vivos e estarmos aqui. Não é muito conhecido isso, mas a taxa é bem baixa. Então, tem algumas técnicas que são menos invasivas, menos complexas, e tem outras técnicas que aí exigem mais manipulações, né, dos gametas. Então, a inseminação, que é um pouco que, em grande maioria, a gente confunde de nomenclaturas, a inseminação artificial, ela também busca este período fértil da mulher
e é feito como se fosse um tratamento, um melhoramento aí no espermatozoide. E nada mais é do que esse espermatozoide, ele é introduzido no canal vaginal, no colo do útero, né? É inseminado, colocado dentro do útero, e esse espermatozoide por si só vai Fica por si. encontrar o óvulo, ou não. É como se fosse uma relação sexual, mas de modo artificial. Não é Perfeito. feito, não é uma relação sexual habitual na cama, mas é buscado esse mesmo período e é injetado esse espermatozoide no canal, né, uterino para que ele encontre o óvulo. A fertilização in vitro, que é a FIV, que é aí a técnica mais complexa, é quando, de fato, é feito um estímulo na mulher com medicamentos. Então, ela toma hormônios para estimular os ovários delas a produzirem folículos, que são as casinhas dos óvulos. E aí é feito um procedimento de aspiração desses folículos, que é um procedimento cirúrgico bem simples e bem rápido, mas é feita uma punção com uma agulha e é puncionado o ovário para retirar esse líquido dos folículos e encontrar esses óvulos. E aí no laboratório, cada óvulo pega um óvulo, um espermatozoide e aí sim é feito o que a gente chama-se de ICSI, que é a injeção citoplasmática desse espermatozoide dentro do óvulo. E aí coloca-se ele numa incubadora que simula toda a parte do útero, de nutrição, temperatura, todas as condições, para que essas duas células, né, um espermatozoide e um óvulo, vá se dividindo e evoluindo até o que a gente chama de blastocisto, que é em torno do 5º dia de evolução. E aí esse blastocisto, em um outro momento, é transferido para dentro do útero da mulher que vai gestar, e ele pode ou não dar certo. Então, também não existe nenhuma técnica 100% infalível que vai dar certo. E aí a gente chama do funil da fertilidade, porque realmente são várias fases com várias situações que podem não dar certo e não levar ao positivo que tanto espera. É um processo bem ansioso. Ansioso, angustiante. Mas uma pergunta... Bem bonito, mas bem ansioso. Uma pergunta meio besta. Existe alguma proveta nesse meio? Porque antigamente o pessoal chamava de bebê de proveta. De proveta. Eram técnicas que eles eram usadas no laboratório, né? Hoje está tudo muito evoluído nessa. Hoje tem essas máquinas, inclusive a gente tem a honra de ter uma aqui em São José, que não é muito comum, que chama de embrioscope, que é exatamente isso. Você, as mães, os papais, eles conseguem ver a evolução do embrião. Então, olha que coisa maravilhosa. Em tempo real, antigamente, eles dizem que precisavam tirar, assim, para estar avaliando se está evoluindo ou não. Hoje, com essa tecnologia, esse embrioscópio, ele simula todas as condições, então, como se fosse um útero mesmo, e você, pela inteligência artificial, você consegue ver esse desenvolvimento. Então, os pais, pelo aplicativo, eles conseguem acompanhar as divisões das células em tempo real do que está acontecendo. Pelo aplicativo? Pelo aplicativo. Ela é ligada, então ele consegue ver todos os embriões deles que estão em evolução, então eles conseguem comparar. Eles mesmos já percebem, esse aqui está indo melhor, esse não. Aí eles mesmos falam, acho que esse é o número 1, o número 5 tá bonito, o número 4 parece que deu uma parada. E aí eles têm contatos com o embriologista direto para entender, né, o que está acontecendo, mas os próprios pais eles conseguem acompanhar essa evolução em tempo real do que está acontecendo com os embriõezinhos deles. Entendido. E nesse processo, quando faz a inseminação artificial, aí a chance é de 70%, mais ou menos. Quando aí, esse embrião ele evolui até esse D5, que é o blastocisto. Neste momento, se você quiser, ou se você tiver indicações médicas, né, e é lógico que é uma divisão muito com o casal, você pode fazer o que a gente chama de biópsia do embrião e enviar essa biópsia, né, esse pedacinho desse embrião para avaliação genética. Nessa avaliação genética, é possível ver alterações cromossômicas. Então, síndrome de Down, algumas síndromes que é relacionada ao número de cromossomos. A gente não consegue ver detalhes, por exemplo, como o autismo, que não é um cromossomo, né? Mas alterações cromossômicas a gente consegue ver. E quando vem um resultado de um embrião euploide,
que somos geneticamente como nós, né? São 23 pares de cromossomos. E aí, esse embrião euploide, ele tem uma taxa de implantação de sucesso em torno de 70%. Entendi. Então, essa Mas lógica, ela vai para depois do período em que foi inseminado ali, é quando vai fazer a implantação. A implantação, a transferência, a gente chama de transferência de embrião, né? Que é a Uhum. transferência do embrião para o útero, quando vem com essa genética normal. Quando formou-se um embrião só, mas a gente não tem essa resposta da genética, porque ele pode formar um embrião, mas se a gente não fizer esse estudo, essa biópsia, ele pode ser um embrião que a gente chama de aneuploide. Ele nunca formaria uma vida, mas a gente não consegue saber isso só pela morfologia dele, de ver essa Entendido. evolução ele até o D5, entendeu? Porque o que a máquina vê e ela dá é uma forma, é a parte física. A gente não vê o DNA, que é né, a genética nossa, o que está dentro da célula. Então, isso é só através da biópsia. Se for uma biópsia normal, quando a gente for transferir esse embrião para o útero da mulher, ele tem uma taxa de sucesso de implantação em torno de 70%. Se a gente não fizer essa biópsia e não souber que esse embrião, se ele é geneticamente normal ou não, essa taxa cai em torno de 50%. E tem toda uma questão relacionada à indução hormonal também, não é só chegar e colocar, né? Não, existem alguns protocolos que é sempre avaliado pela equipe médica, né? Ele vai ver todo o contexto, todo o histórico clínico da paciente, né? De como estão os hormônios dela, como é a resposta desse endométrio, porque a gente costuma falar que a gente precisa preparar o terreno, né? O endométrio o tecido que é dentro do útero, que é como se fosse a caminha do embrião. Então, para a gente plantar, a gente precisa preparar a terra e deixar ela com os nutrientes, deixar ela tudo preparada para que ele crie raiz e cresça. E é mais ou menos isso que acontece no endométrio, né? A gente precisa preparar, às vezes por ciclo natural, que a gente fala que é a evolução própria do ciclo da mulher com os hormônios, às vezes por uso de medicamentos, mas isso é muito uma avaliação médica de cada caso. Entendi. De cada caso. Não Não existe um padrão. um padrão, não. Tudo isso é muito relacionado com cada caso. Não dá para. A gente tem, às vezes, o costume de ouvir histórias, né, diferentes de vários pacientes e querer se enquadrar naquilo, né? E até julgar, talvez aquele lugar seja melhor do que o meu, porque o do dela deu certo e não. Mas existem inúmeras variáveis que precisam ser levadas em conta. E hoje, cada vez mais, além de se estudar muito a mulher, se estuda muito o homem também, porque hoje é visto que cada vez mais uma grande porcentagem da infertilidade do casal também parte da parte masculina. E graças a Deus isso está sendo quebrado, um tabu, porque antigamente homem já não vai muito em médico, né? Até por isso é uma taxa maior, às vezes, de mortalidade em homem, justamente porque eles se cuidam menos, né? As mulheres buscam mais médicos. Mas hoje, cada vez mais, o casal está sendo mais presente, assim. E é bem importante que o casal esteja presente para entender esse processo que vai passar os dois juntos. E ainda mais mexendo com hormônio, né? O hormônio deixa qualquer mulher meio doida. Mexendo nessa parte, ele precisa estar junto, entendendo que realmente vai desregular um pouquinho aí os humores. E nesse cuidado, que dá para ver que você sabe demais do processo de fertilização in vitro, parabéns por isso, a gente percebe que você sabe muito e gosta disso, né? Mas, obviamente, devem ter algumas questões desafiadoras nisso, você chegou até a falar que é relacionado à ansiedade, né? Porque você trabalha, mexe com um sonho e aí nem sempre, não existe 100% de certeza. Quando há o resultado negativo, deve ser uma coisa complexa. É bem difícil, sim, porque esses processos de técnicas de reprodução, eles estão cada vez mais comuns, né? Hoje falados cada vez mais, até pela ajuda da mídia. O tabu também acho que tem diminuído com relação a isso, e o acesso às pessoas, até pela parte de poder aquisitivo, apesar de ainda ser um tratamento bem caro, porque exigem muitas tecnologias, né? E nada disso é garantia.
Então, assim, você pode ter um diagnóstico e por si só, você já ter um diagnóstico de infertilidade, que é algo que vai contra o seu sonho, já é um peso, né? Já gera um estresse e uma ansiedade. Já gera um estresse no casal, porque por mais que o casal, que o casal esteja junto, cada um é um indivíduo, né? Então, às vezes há aquela cobrança do tipo, é culpa minha, por isso que eu não realizo o sonho dela, ou é culpa minha, por isso que eu não realizo o sonho dele. Então, tem um estresse também. Tem o estresse próprio físico dos hormônios, que são hormônios, então eles mexem com toda essa parte de regulação mesmo. São, via de regra, são medicamentos que são injetáveis, então são picadinhas todos os dias na barriga, então chega uma hora que dói, é uma picada, não tem como. São tratamentos, como eu falei, que não são baratos, então tem todo um deslocamento de dinheiro da família para isso, para um sonho que nem sempre é palpável esse resultado, porque não tem garantias, pode-se fazer tudo e chegar lá no final e não ter o bebê em casa. Então, são muitas variáveis que a gente fala que a gente mexe lá. Então, todo dia a gente, e como são pacientes que, né, ficam com a gente um bom tempo, você acaba criando vínculo, não tem como, e aí você fica naquela torcida, naquela ansiedade, esperando um resultado positivo junto. E é uma ansiedade geral mesmo, porque são esses vários fatores: mexe com o físico, mexe com o emocional, mexe com o relacionamento, mexe com a decisão sobre contar ou não para as outras pessoas, para as famílias, se vai ter esse julgamento e apontamento, ou se vai ter um acolhimento, ou se vai ter uma cobrança de outras pessoas falando, e aí, deu certo? Não deu? Nossa, Então, complicado. mexe com o financeiro, então, assim, são muitas vertentes para tentar equilibrar ali, Mas para quando chegar há no o final. sucesso também deve ser uma Quando há o festa, hein? sucesso, tudo isso perde a importância. Você percebe Sim. claramente que todo esse caminho que era árduo e pesado, as pessoas esquecem. Mas quando vem o negativo, que não é o que elas querem, tudo isso fica muito mais aflorado. Fica bem mais aflorado. E aí a gente que é a parte profissional que está ali do lado, às vezes acaba recebendo um pouquinho desse resvalo dessa insatisfação, né? Porque é um sonho muito grande, com muito investimento de todas as partes, e nem sempre tem esse sucesso. Mas que bom que É muita sabedoria. há pessoas e serviços para auxiliar. Estamos, apesar de toda essa questão relacionada a não se ter 100% de certeza, obviamente já é muito melhor do que era no passado. Com certeza. E é o que possibilita hoje para casais homoafetivos também essa realização, né, de ter filhos. A gente trabalha com bancos, existem, né, bancos de gametas tanto nacionais quanto internacionais. E aí existe toda essa possibilidade. Tem Mas toda como uma assim, lei. gameta internacional? É de uma pessoa de fora do país? É isso? Você pode, por exemplo, num casal homoafetivo de mulheres, né? Elas podem, normalmente tem uma que vai querer gestar, você pode trabalhar com óvulos de qualquer uma das duas, então fazer essa estimulação ovariana delas. E aí elas podem escolher banco de sêmen, nacional ou internacional. Interessante. É tudo feito direto. A gente não tem isso, né? A gente tem algumas parcerias que a gente conhece, sabe? Toda a tramitação, até para todo o controle, né? Toda a política de controle que tem no transporte de todo esse material, mas é feito direto com esses bancos e aí dá para se comprar. Então, aí se você quiser comprar, por exemplo, o sêmen de um finlandês, se tiver doado, você consegue. É possível, sim. E aí tem todos os critérios, né? Você pode procurar, você tem todo um questionário que você busca com características do que você gostaria. Sim, é possível. Maravilha. Engraçado, não engraçado, mas como eu atendo a parte de reumatologia, eu sempre falo muito aqui, que a reumato é complexa e tem todo um envolvimento psicossomático. Há pessoas, né, que desenvolvem síndromes reumáticas nesse período pré-gestação, por conta ou por quando há um abortamento, ou a perda do sonho de gestar, e acaba que isso mexe psicologicamente. Outra situação interessante, você falou da oscilação hormonal, boa parte das doenças reumáticas são moduladas
por hormônios, né? Então, por exemplo, a gente citar o lúpus eritematoso sistêmico, ele tem um impacto hormonal muito grande. Tanto é que no período mais fértil da vida, geralmente a manifestação do lúpus acontece mais nesse período, né? E no caso, por exemplo, da artrite reumatoide, quando a mulher engravida, existe uma tendência de que haja uma redução da atividade de doença no período de gestação. Então, por mais que a paciente, muitas vezes, que a mulher, né, esteja com uma crise de artrite, se ela é engravida, geralmente melhora, ela fica bem e fala, poxa, estou bem para já não. Só que depois que a gestação passa pela oscilação hormonal, costuma voltar um pouco mais intenso. Engraçado como que essa parte hormonal realmente mexe, né? Saindo um pouco dessa parte da fertilização in vitro, a gente falando sobre a sua história, que é sempre voltada mais para essa parte de medicina da mulher, você fez essa especialização também em medicina tradicional chinesa. Imagino que por lidar com o público feminino, hajam também algumas partes da medicina chinesa que sejam para fomentar essa parte de gestação, de maternidade? Tem ou não? Sim, tem sim. Inclusive, a gente até indica mesmo para as pacientes. Acho que é muito do que vocês, pelo que eu assisti aí nos outros podcasts, o pessoal fala muito de olhar o paciente como um todo, né? E nesse trabalho multidisciplinar. Então, a medicina tradicional chinesa vem para ajudar bastante em tudo isso. A gente costuma falar um pouco, a medicina a gente trabalha, é uma visão diferente, né, da medicina nossa ocidental, e ela fala muito sobre questões de energia, bloqueios de canais, estase. Então, às vezes a gente até costuma falar pé frio, útero frio, não é bom para a parte da fertilização. Então, tem que fazer escalda-pé, tem que manter sempre bem aquecido. Existem dietas, né, com tipos de alimentos mais quentes, que a gente fala até pela medicina chinesa, coisas para evitar estases, então desbloqueio de canais. Não é só a agulhinha. A medicina tradicional chinesa é que a gente conhece muito pela acupuntura, mas a agulha é uma das técnicas. Existe a moxa, que é como se fosse um bastão de artemísia, tem outros que são sem cheiro e tudo mais, que é para esquentar os pontos. Existe o guaxá, que é uma pedra que você também ajuda para estimular. Existe a auriculoterapia. Então, assim, existem várias técnicas, às vezes até algumas técnicas que com a mão mesmo, o uso do laser e tudo mais, eletroacupuntura. Então, existem vários instrumentos que a gente pode usar a depender do que a gente precisa para influenciar de certa forma. São canais e meridianos por todo o corpo que você precisa desobstruir ou aumentar fluxo ou tirar estases, enfim, para melhorar todo esse equilíbrio. É como se fosse para a gente buscar um equilíbrio do corpo. Então, qualquer alteração, a grosso modo, né? A medicina chinesa, ela enxerga qualquer patologia como se fosse uma falta de equilíbrio. Então, em alguma coisa. E aí é como se você tivesse que, a grosso modo, equilibrar esses sistemas de yin e yang que a gente tem dentro do corpo. Ajuda muito, tem muitas respostas muito interessantes. Eu, na verdade, me apaixonei pela medicina chinesa depois de muito incentivo do meu esposo, mas também quando eu trabalhava em São Paulo ainda e tinha uma gestante que queria muito parto normal, mas o bebezinho dela estava sentado. E aí, normalmente, o bebê cefálico, né, com a cabecinha para baixo, é o que é para induzir esse parto normal. E aí ela fez 2 sessões de acupuntura com taxas pequenas dele virar, porque o bebê já estava grande, de 30 e poucas semanas, e deu sucesso. O bebê virou. Caramba, que coisa. Magicamente, porque tem umas coisas meio na acupuntura que parece que ninguém acredita, mas acontecem. E ele virou e evoluiu e deu tudo certo. Então, assim, são casos reais que eu já vi acontecendo que tem muito auxílio. Auxilia também muito na parte de aleitamento materno, que foi uma coisa que, a princípio, quando eu comecei o curso, que eu ainda não trabalhava aqui na parte da fertilização,
eu queria fazer isso justamente para auxiliar as mulheres nesse processo de mastite, de dor para amamentar, de coisas relacionadas, de produção de leite, então muito mais relacionado para essa parte de aleitamento materno. Muito legal. Eu tenho duas histórias com relação à acupuntura. Não se importe, por favor. Acho que você viu os outros episódios. Eu sempre tenho algumas historinhas, repito mais uma vez, as minhas historinhas, elas não são mentiras, gente, aconteceram de fato, tá? Eu já fiz, já me submeti, já fiz o curso de acupuntura, parei porque eu achei muito difícil, achei um raciocínio assim, uma coisa complexa e bato palmas para quem faz e faz bem feito, e já me submeti a sessões de acupuntura. E em duas oportunidades, eu tive a exposição assim do tanto que funciona, porque a acupuntura é tipo hipnose, né? Se não fizer com você, você fica naquela, tá bom, deve funcionar, mas eu não acredito tanto. Teve uma das vezes em que eu saí e o lugar onde eu fazia a sessão de acupuntura, onde eu me submetia, né, era lá em Santana. E eu morava na região de São Paulo, lá na região da Vila Prudente. Saí, fui na sessão de acupuntura um dia, e a acupuntura, a medicina chinesa bem feita, né? Geralmente tem avaliação de língua, de pulso, tem um monte de coisa. Então você chega lá, bota a língua para fora, a pessoa vê o seu pulso para ver se está tudo ok e faz um monte de perguntas. E numa das perguntas, o acupunturista, o médico chinês, né? Ele tinha me perguntado se eu tinha ido no banheiro no dia. Eu falei, não, hoje não. Mas eu tinha ido no dia anterior, né? Para quê? Que arrependimento. Eu terminei a minha sessão de acupuntura, entrei no carro e olha, eu saí lá de Santana, no horário de pico em São Paulo. Mas quando estava faltando tipo 20 minutos para eu chegar em casa, me deu uma vontade de ir ao banheiro. Mas me deu uma vontade de ir ao banheiro. Eu suave e pensava, para que eu fui falar para esse homem que eu não tinha ido ao banheiro? Mas foi desesperador. Eu cheguei em casa, deixei o carro na rua e eu para dentro de casa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E outra oportunidade que eu tive assim em contato, essa eu achei até mais impressionante, que foi um dia que eu estava muito estressado. Eu estava muito estressado. O trânsito de São Paulo e tudo mais, saí da Moca onde eu trabalhava, fui lá fazer a sessão de acupuntura. E eu lembro que esse médico chinês, ele fazia também quiropraxia, né? E aí eu ia lá para poder fazer o combo, eu cheguei com ele e já cheguei no ápice da grosseria. Falou, hoje eu não quero saber de agulha em mim, eu quero fazer a quiropraxia, vou deitar, vou ficar 15 minutos e vou embora. Eu falei, não, tá bom, deixa eu só botar uma agulhinha. Eu acordei, eu deitei na maca e acordei uns 15 minutos depois, eu estava vendo o fio da minha barba descendo assim na maca, aquelas macas que você bota a cara assim. Eu acordei com o fio da barba assim e falei, meu Deus do céu, o cara me desligou. É impressionante. Tem toda uma questão de chás, de dietoterapia, quando é bem feito, que imagino que seja a parte que você faz, funciona e funciona muito. Bom, nós vamos voltar a falar, tem muito assunto interessante que eu quero perguntar para você, mas nós estamos agora aproximadamente aí com 35, 37 minutos de podcast, está muito interessante, diga de passagem, mas lembra você que está assistindo o Papo 20, esse podcast maravilhoso, que acontece aqui na 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para a área da saúde. Então, se você é um profissional de saúde, está procurando um lugar para atender que seja prime, que atenda às suas expectativas e atenda a um nível alto de profissional que você é, certamente a 20 Medical Offices vai ser para você. São 20 salas, 20 consultórios voltados para o atendimento geral de médicos, nutricionistas, diversas atuações da área da saúde. São 4 consultórios voltados mais para a parte de psiquiatria, psicanálise, que são ambientes mais introspectivos, tem uma decoração mais voltada para a psique humana, né, para um relaxamento, e também temos salas para procedimentos, com Scarpec, máquina que sobe e desce, máquina de ginecologia, quiropraxia e por aí vai. A 20 Medical Office certamente é o lugar para você que quer incorporar a autoridade à sua pessoa, ao profissional de garbo e elegância que certamente você é. Se você quiser acessar o Instagram da 20 Medical Office, você está vendo um QR Code, um QR Code aqui do lado direito da tela. Às vezes vai aparecer o QR Code da Moreira Neto Saúde, que é o meu Instagram, mas também aparecerá o da 20 Medical Offices. Quando você vê que tem um Vzinho em cima do QR Code, certamente é o Instagram da 20 Medical Office. Você pode direcionar o seu celular para lá, você vai cair direto. Se quiser acessar digitando, é @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é o 20 de Da Vinci, ou seja, VINCI. Se quiser acessar o meu Instagram,
Ficarei extremamente envaidecido com isso. Você pode me encontrar pelo @reumato.marcos.moreira e pode também acessar o Instagram do Papo 20 pelo @papo20. Não menos importante, muito pelo contrário, mais importante do que tudo isso, o @ da doutora paulay.neto, que é a enfermeira que nós estamos recebendo aqui hoje, que tem trazido histórias fantásticas, um conhecimento muito grande sobre saúde da mulher em linhas gerais. Uma coisa que me deixou intrigado na sua história foi essa residência que você fez, uma coisa diferente, né? Anomalias de caixa craniana, é isso? Isso. É uma residência, ela chama Síndromes e Anomalias Craniofaciais. É uma residência multiprofissional oferecida pelo Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais, que é um braço da USP daqui de São Paulo. Ele é bem famoso no interior, conhecido até carinhosamente como Centrinho. Foi lá na USP de Bauru. Hoje tem medicina também, mas na época que eu fiz a residência, o foco maior e grande lá era a odontologia. Odonto? A odonto, Certo. isso. E aí foi ele era estudante de odontologia e começou a perceber que chegavam muitos pacientes com alterações, principalmente o lábio leporino, que é aquele cortezinho que tem, né, no lábio. E aí ele foi fazendo estudos para avaliação e começou muito pequenininho, assim, esse centro de atendimento a esses pacientes. Por isso que é chamado de centrinho hoje, ainda hoje, carinhosamente. E eu acabei caindo... Bauru é uma cidade próxima, né, da cidade dos meus pais, então quando eu me vi formada, lá era a primeira cidade um pouquinho maior, com uma estrutura para iniciar mesmo a carreira profissional. Então, eu comecei lá numa maternidade SUS e com 6 meses que eu estava, eu fiquei conhecendo desse hospital, que ia ter residência, me inscrevi, fiz a prova, deu tudo certo e caí lá, morrendo de medo, confesso, porque são anomalias, a princípio, que descaracterizam, né? Às vezes a forma impacta um pouco fisicamente. Você vê bebezinhos e até adultos com essa fissura. Mas logo que eu entrei lá, uma das frases que me marcou muito foi que o pessoal falava assim: você vai amar tanto esse sorriso largo, que é com a fissurinha que abre a boca, que você vai achar estranho depois quando fechar. E realmente é incrível, assim, você desenvolve um amor para aquelas crianças, aquele sorriso largo do bebezinho. E aí tem pais até que choram depois, é engraçado, assim, porque é uma coisa que você acostuma, né? É claro que tem todo um estigma e depois da vida adulta tem sim que fazer, né, a cirurgia, a correção e tudo mais, mas é um amor muito grande que se cria lá. E existem... então, eu comecei a fazer essa residência multiprofissional lá, que são casos, precisam-se ter fissuras labial ou palatina, ou as duas, que é do céu da boca. E existem outras síndromes que cursam também com esse sintoma de ter essa fissura. É muito difícil de fazer o diagnóstico intraútero, existe, e hoje com a tecnologia e ultrassons mais avançados e com uma paciência também do ultrassonografista de buscar isso, é possível fazer, mas é pela imagem mesmo de você ver essa malformação, esse não fechamento do lábio e do palato é mais difícil. Aí, assim, tem variáveis. Se for uma coisa mais física do lábio e do palato, sem ser uma síndrome, né, sem outros sintomas, tem um tipo de tratamento. Quando tem síndromes, pode envolver parte respiratória junto, então, às vezes, existe a necessidade de toda uma equipe especializada para o nascimento desse bebê, para que se evite técnicas mais avançadas, como a colocação de cânula de traqueostomia precocemente sem a necessidade, porque depois a retirada é bem mais difícil. Isso. E não é muito conhecido, né? Então, uma das intenções da residência
era justamente formar profissionais especializados e capacitados e que difundisse esse conhecimento para o Brasil como um todo, Uhum. para que intervenções desnecessárias não Não fossem sejam feitas. feitas, isso, porque corrigir uma ação é muito mais difícil do difícil que que você outra. fazer a primeira vez. Aham. Então, sei lá, cirurgias desnecessárias, e aí fechar o palato, porque tudo tem-se um protocolo e um estudo. Uhum. Então, por exemplo, eu fechar a cirurgia do lábio antes do tempo, ou fechar o palato antes do tempo, porque tem relação com a fala, tem relação com a deglutição, com a Aham. respiração. Então, fazer isso sem um protocolo, sem conhecimento, pode prejudicar o desenvolvimento e aprendizado dessa criança como um todo. Então, ela ficar com fala fanha, não conseguir corrigir, ou ter alterações de disfagia, né, de deglutição. Uhum. Então, tem várias consequências que podem ser ruins se não conhecido, né, as Exato. técnicas, os protocolos e Muito quando legal. intervir. E aí, uma das intenções de ter esse múltiplo de profissional era justamente isso, criar profissionais que fossem, né, que saíssem ali mesmo do centrinho para o Brasil como um todo, para difundir esse conhecimento e ter mais profissionais capacitados para atender, porque a incidência é grande, a gente não conhece, mas a incidência de lábio leporino é uma das coisas mais comuns que tem. E normalmente os pacientes, eles criam um vínculo, porque as cirurgias são feitas conforme o desenvolvimento da criança. Então, às vezes, tem pacientes lá que estão com a gente, que ficaram desde bebezinho e fazem as últimas cirurgias em torno de 20 anos, 22 anos. Então, demora Entendi. bastante para ter Caramba. alta. Demora bastante. É um senhor processo. Sim. Legal. Bacana mesmo. Agora, a gente passou pela parte de fertilização in vitro, você falou também sobre endometriose, talvez a gente volte nisso. Mas uma das coisas que a gente estava conversando aqui, uma das coisas que você fala que é realmente a sua paixão nessa vida é a parte de aleitamento materno, né? Sim. E fala um pouquinho pra gente, porque o que o cidadão normal, principalmente o público masculino, vai pensar o bebê nasceu, você coloca ele aqui na posição para mamar, ele vai mamar, ponto final. É assim que acontece. Mas quanto mais a gente vive, quanto mais eu atendo, a gente percebe que não é bem assim, né? E aí você faz a orientação. Sim. Existe, como tudo na vida, né? Tem coisas que às vezes vai ser mais fácil para um do que para outros. Via de regra, a grama do vizinho é mais verde. E amamentar pode ser uma coisa simples para alguns, mas não, não necessariamente ela é tão fácil assim, né? Então não é tão simplória de só colocar e o bebê vai sugar. Eu costumo dizer que as mulheres, elas nascem, né? É um pouco visceral esse tino aí para amamentação, e o bebê para sugar, né? Um bebê termo que nasceu, né, de idade, não tem nenhuma alteração, ele vai ter esse reflexo da sucção, mas precisa casar. Como tudo na vida, tem aí aquele tempinho de namoro, de reconhecimento, de vínculo mesmo para que as coisas aconteçam. E a mulher, né, ela se encontra nesse final da gestação com muitos hormônios, que foi o que a gente já falou, né, até para nutrir, e nessa fase para nutrir o bebê, e ela está gestando isso. Tem muitas expectativas, né, de ver a criança, de sentir, de pegar. Tem muitos desconfortos físicos, porque a barriga está grande, às vezes já está toda inchada, demasiada. Tem os sinais de dores do parto, tem as mamas grandes. Então, tem várias alterações físicas acontecendo realmente, várias alterações hormonais acontecendo e várias alterações emocionais e financeiras também para preparar todo o ambiente para a chegada dessa criança. Então, eu costumo falar que é um monte de informação, e aí colocar a enfermagem para falar 24, 48 horas e ensinar uma mãe a amamentar logo depois que nasce né, no hospital é uma atrocidade com todo mundo, tanto com os profissionais quanto
com a mulher, né, e com o bebê. Então, eu gosto bastante, é o que eu aplico no meu trabalho da consultoria, e dentro do possível é o que é o que eu vejo o resultado, e é o que eu insisto um pouquinho, da gente começar a fazer esse treinamento, essa conversa e essa orientação lá atrás, em torno das 32, 33 semanas, porque aí você consegue ir no tempo da gestante, que já é mais cansativo, já não tem mais posição, já não respira direito, já quer fazer xixi toda hora. Então, dá para ir no tempo dela, ela ir assimilando todas as informações, porque, claro, ela vai sedimentar, né? Realizar tudo isso logo que nascer e ter o físico, né? A criança no colo, mas você já ter uma ideia do que é esperado te deixa mais preparado para o momento. Então, saber que isso vai acontecer comigo, então é normal, ou isso não vai acontecer, isso não é esperado, eu preciso de ajuda. Então, dar esse empoderamento para a mulher dela, ter essa segurança de isso é esperado, isso não é esperado, a minha mama, eu vou sentir essas dores, isso não, qual as técnicas e o que eu posso fazer para auxiliar nessa primeira pega, porque tudo é um passinho. Eu costumo falar que é igual dirigir. Quando a gente senta a primeira vez no carro, a gente acha que não vai dar tempo de fazer tudo, né? Apertar todos os pedais, colocar o cinto, ligar a seta e mudar de marcha. Mas depois você faz isso que você nem percebe tanto, que hoje a gente fala no celular, que não pode, mas está resolvendo 1000 coisas e dirigindo. A amamentação é a mesma coisa. Às vezes no começo parece que não encaixa direito, ainda que parece que é tão simples pegar. Quando você pega seu filho, parece que ele vai quebrar, que você não consegue segurar direito, mas é um passinho de cada vez e as coisas vão se encaixando. Eu acho muito importante começar a ver e falar disso antes. Eu tinha o Dr. Pedro, que era um médico que eu trabalhava em São Paulo, que indicava muitas pacientes, e a gente tinha uma parceria bem legal, que ele falava para todas assim, vocês estão aqui comigo, todo mundo aqui preocupado hoje no parto, falando muito de parto humanizado, de ter parto na água, o que não deixa de ser importante conhecer e saber sobre isso, mas o parto, seja ele normal, ele cesárea, querendo ou não, você tem uma estrutura, você tem um médico, você tem uma equipe que está ali com você, mas o bebê vai embora com você para casa. E aí, como que você vai fazer para amamentar? Então, também tenham um tempo agora de se prepararem para isso, de conhecer um pouco mais disso, porque na hora que nascer vai chorar e você vai fazer o quê? E aí a facilidade, né, de entrar com outros meios, não que seja ruim, eu não sou, acho que nem 8 nem 80, o caminho do meio sempre é o melhor. Não é que eu sou contra a mamadeira, né, chupeta ou outros tipos, mas eu acho que o conhecimento e a segurança de você decidir e de você tentar, e de saber que aquilo ali para mim é difícil, eu não vou conseguir. Não, é um passinho de cada vez. Se dar esse tempo, entender esse tempo, e é paciência e persistência, paciência e persistência. A amamentação é paciência e persistência. Vai dar certo, mas é um dia de cada vez, é um passinho de cada vez. Então, trazer isso para o final dessa gestação, né? Eu costumo falar que o primeiro trimestre a gente fica mais ansioso, não sabe se ainda se vai dar certo, se vai evoluir, que é o primeiro trimestre é o maior de risco para um aborto. O segundo trimestre é quando a barriga começa a aparecer, você quer tirar foto, já passou os primeiros medos, é quando você vai ir atrás de montar o quarto e sonhar todas essas coisas e curtir a gestação. E o último trimestre é para se preparar mesmo para o que vai vir, seja, né, para o parto, escolhas de parto normal, parto cesárea, conhecer a maternidade, o médico, o pediatra, conversar tudo antes, e inclusive se aponderar um pouco mais do aleitamento materno. Engraçado que a gente, por um desconhecimento, muitas vezes essa parte fica um pouco de lado mesmo, né? E sempre vai aparecer uma abençoada para dizer que até que é assim, segura assado, não sei o quê, e aperta e faz não sei o quê. Mamãe, quando amamentou, era assim, era assado, você não consegue. E aí, comparação, muitas vezes, gera mais ansiedade e prejudica, né? Sim. Eu costumo falar que nós brasileiros, a gente tem enraizado um jeito meio de julgar, né? Ou de falar. As coisas a gente já fala meio julgando, de tipo, não é assim. Eu fiz desse... E normalmente são aquelas pessoas que amam,
que estão próxima, né? São os avós, os tios, os amigos, aqueles que estão próximos e têm acesso à nossa casa, que vão falar, ah, comigo foi assim, eu fiz desse jeito e deu certo, não faz assim que desse jeito está errado. E aí só gera mais uma pressão, mais um julgamento para uma mulher que está tão numa fase de tanta labilidade, né? Complexo, Principalmente as primigessas, que são o primeiro bebê, né? Nunca teve uma experiência daquela, né? Então, é mais complexo, assim. Eu costumo falar que é essa hora que a gente... Inclusive, é uma das coisas que eu falo com elas quando a gente começa a fazer esse treinamento antes, é realmente aprender a dizer não, sabe? Tipo, não receber ninguém em casa nos primeiros dias, esperar criar mesmo e readaptar a rotina do casal, do bebê novo, não receber muitas visitas, na hora que você for amamentar, ficar você e seu filho, e aí não deu certo, respire, começa de novo, mas não ter muitas pessoas, porque às vezes muitas informações só geram mais cobranças e ansiedade em vez de auxiliar e te dar uma segurança de que você vai conseguir. E aí eu costumo falar também delas já irem pensando nesse filtro, assim, de que tudo que falarem, que deu certo comigo assim, vou tentar. Se der certo para mim, ótimo, amém, vou continuar. Não deu certo, eu estou agora construindo o meu jeito. São os livros, é o livro da minha vida. São as minhas páginas que estão escritas agora. Então eu vou adaptar do jeito que é melhor para mim. Né? Muito bom. E vou fazer aqui um testemunho, que eu me lembro uma vez que estava num hospital, não vou me lembrar onde, eu acho que era lá no Aricanduva, e que tinha um amigo meu, um amigo íntimo meu, que ele estava com o neto, o neto dele nasceu, estava com alguns problemas, precisou ficar internado na UTI, e uma das queixas era exatamente que a filha não estava conseguindo amamentar, né? Então, o neto desse amigo meu não estava conseguindo sugar o leite da filha. E aí, por uma questão do destino, quem apareceu foi justamente a Paula, que fez a orientação, e a primeira coisa que ela pediu falou, olha, todo mundo para fora, deixa só eu, não vou falar o nome da moça, mas deixa só eu e a mãe aqui junto com o bebê. E aí foi muito impactante isso para mim, porque eu estava lá na recepção, conversando com a mãe, com o pai e tudo mais, e depois de um tempo desce a Paula e a mãe da criança, e a mãe da criança estava chorando do tipo, poxa, mãe, foi lá e deu um abraço na mãe dela e falou, mãe, eu consegui dar de mamar pro meu filho. Isso foi uma coisa muito, muito impactante, porque ele já tinha o quê? 3 ou 4 dias que ele não estava conseguindo amamentar, não sei se você vai lembrar desse caso, devem haver muitos, mas... E aí, nesse interim, em 15 minutos, que você falou que não é o padrão, mas para ver como que é a experiência e alguma palavra de calma, e do tipo, olha, não precisa ouvir as críticas de quem já foi mãe, não precisa ouvir os outros. Confie em você, faça assim, faça assim, vamos tentar desse jeito. E aí, a plenitude do ser mãe vem, né? E isso da segurança é muito importante também, porque eu costumo falar que mesmo que a gente esteja grandes e velhos, os nossos pais são muito referências, né? Então, ainda que você vá lá e fale, mãe, eu vou fazer não sei o quê, e eles falem, não, não vai. Mas você fala, ai, pelo menos ela tá sabendo, te dá aquela segurança de ir para frente. Então, o bebê com a mãe tem um ligamento, uma ligação muito grande, né? Então, se a mãe está segura, ainda que ela não saiba como amamentar, mas é uma coisa que ela quer, ela tá segura. E, tipo, vamos nessa, paciência e insistência, e vai dar certo, o bebê acalma. Agora, se a mãe está ansiosa, nessa pressão, né, nesse julgamento, com um monte de informação, sem saber o que é certo, o que é errado, porque a cobrança da mãe é eu tô deixando meu filho passar fome, basicamente. Exato. Então, meu Deus, eu tô deixando meu filho passar fome, é o maior amor da minha vida. E como que eu vou deixar ele passar fome? E a culpa é minha, né? É muito uma questão de culpa, assim, que rege todo esse momento da maternidade. Então, se ela tá muito ansiosa, ela passa isso pro bebê. Aí o bebê chora demais. E quem chora não mama. Então, vai virando uma bola de neve. Então, isso de você, às vezes, acolher, acalmar. Por isso que eu insisto tanto nesse começar antes, sabe? Dela entender que aquilo ali, o que espera, o que é esperado dela sentir,
dela lembrar que ela vai ficar ansiosa e que ela precisa respirar, que é um passinho de cada vez, que se o bebê chorar, ela calma ele primeiro para depois começar de novo. Que é assim, que é bem aquilo, tipo, a amamentação não é Instagrammer, não é aquelas fotos bonitas com a mulher toda maquiada e o bebê super quietinho e pegando perfeitamente. Não, é os bastidores, né? É um passinho de cada vez para chegar nisso. E é possível, mas é paciência e insistência. Você falou, mas a sua indicação é que começa por volta de qual semana? 32, 33, porque no meu processo eu costumo marcar entre 2 e 3 encontros com a mãe, com os pais, e aí é muito interessante que o marido venha junto, até para ele entender tudo o que vai acontecer e fazer parte disso. Porque pai é pai também, né? E normalmente pai realiza muito quando nasce. Então, quando nasce o bebê e ele vê, eu costumo brincar que eles fazem a conta em segundos quanto que a criança vai gastar de 0 a 20 anos. Tipo, meu Deus, quanto eu vou ter que trabalhar para manter. Então, ele realiza muito nessa fase, trazer ele junto. Hoje a gente fala muito de rede de apoio, né? Então, esse pai fazer esses cuidados, sabe? Ele não tem o peito para amamentar, mas ele pode trocar, ele pode fazer arrotar, ele pode dar colo, ele pode dar banho. Então, assim, e fazer a paternidade, que é tão importante quanto a maternidade para o desenvolvimento da criança. E criar esse vínculo. A gente só cria vínculo com aquilo que a gente cuida, né? Se a gente só vê de vez em quando tá bonzinho, não se cria vínculo. Então, entender mesmo, ver a criança, do tipo, isso aqui. E é isso, eu acho que pais tiram a roupa do bebê, vejam a criança inteira, porque aquilo é o normal. Eu não preciso saber se qualquer coisa alterar, eu vou saber, isso aqui não tinha no meu filho. Essa é a hora de procurar um profissional. Eu não preciso saber corrigir isso, mas eu preciso ver o que é o normal. Entendido. Então, trazer os pais juntos é sempre muito importante, dá um alívio muito grande. Cria esse vínculo mais ainda do casal, em vez de afastar, né? Porque tem muito disso também. Às vezes a mãe, nesse momento que ela está muito voltada para a criança, às vezes afasta um pouco o casal, porque ela deixa um pouco de ser mulher por um período, né? Até voltar toda essa rotina. Então, ter esse entendimento dos dois lados, ter esse casal junto, é muito importante para passar por esse processo, por mais essa fase, tranquilamente. Entendido. Bom, é com um imenso pesar verdadeiro que eu digo que, infelizmente, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu tenho diversas dúvidas, questões aí de formulinha, amamentação, quando introduzir alimento, fórmula de UTI, até que ponto funciona, indicações e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo. Espero vê-la aqui mais vezes para poder a gente conversar sobre isso, que é um tema que, além de atrair a atenção das pessoas quando param para ouvir, gera uma curiosidade grande, porque existe um desconhecimento. A verdade é essa, né? Então, quando você para falar com um homem ou até com mulheres mesmo sobre toda essa questão relacionada à amamentação, essa reflexão que você fez muito bem aí, do tipo, beleza, tem toda a questão até o parto, na hora que sair aí, agora sou eu, meu filho, marido, né, as pessoas que estão em volta. Mas, de qualquer maneira, é uma situação impactante. Espero realmente vê-la mais vezes. É difícil fazer você participar, né? O convite já surgiu há algum tempo e acaba que você sempre fica meio assim, né, de participar, mas olha, excepcional participação, parabéns, dá para ver que você sabe muito do que fala. Então eu vou pedir, como já é tradicional aqui também, a gente sempre pede para que no final de cada episódio os convidados falem sobre si, né, em não mais do que 2 minutos. Aí você pode usar esse tempo para fosforilar, falar sobre o que você quiser. Por favor, quem é Paula? Paula, é isso aí. É isso aí. E mais um monte de coisa. Eu busco ser uma pessoa em constante evolução, em ser melhor para mim mesma e para as pessoas que estão ao meu lado. Nesse mundo que eu acho incrível e caótico nos últimos tempos. E acho que é isso. Eu tento buscar sempre. Eu
tenho cada vez mais tentado criar uma consciência de busca de melhorar um pouquinho mais a cada dia, até para mim mesmo. E aprendendo com todas as coisas que acontecem no dia a dia. Inclusive, estar aqui é um grande aprendizado e passo para mim. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando com você e obrigada pelo tempo aí, por me ouvir e por deixar eu compartilhar um pouquinho do que eu conheço. Maravilha. Gostamos muito e esperamos realmente recebê-la mais vezes. Bom, pessoal, esse é o Papo 20, foi com a doutora Paula Y Neto, que é o Instagram dela, Paula Neto. Se você quiser acessar ela no Instagram, é @paulay.neto. Se quiser acessar o meu Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso, é @reumato.marcos.moreira. O do Papo 20, @papo20, lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, VINCI, e o da Vinci Medical Offices, que é o coworking onde acontece esse podcast, é o @20 Medical Offices. Como já é tradição, nós sempre encerramos com algumas frasezinhas, algumas são de efeito, outras são um pouquinho mais engraçadinhas. Hoje nós vamos terminar com uma frase, cadê o trem? De George Carlin, que é um humorista americano que viveu entre 1937 e 2008. Se um homem sorri o tempo todo, ele provavelmente está vendendo algo que não funciona. É isso aí. Foi um prazer. Esse foi o Papo 20, que sai um episódio todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Se você não curtiu, não compartilhou, chegou a hora e se inscreve aí. Valeu!